Olá, oitavo ano, tudo bem com vocês? A professora Luciana que está falando aqui. Estamos para mais uma aula de História referente à semana de 1 a 5 de junho de 2020. Hoje o nosso tema ele é muito especial, tá? Muito interessante, que é a Revolução Industrial Inglesa. Revolução esta ocorrida, obviamente, né, na Inglaterra, que foi a pioneira, a primeirona nesse processo, né, de revolução industrial. Vamos trabalhar primeiro o conceito, pessoal? Revolução. Revolução, este caso, essa palavra, ela vai significar transformação, tá? O que transformou, professora? O modo de produzir mercadorias, certo? Então, a Revolução Industrial Inglesa, ela provoca, anotem aí, uma profunda transformação no modo de produzir mercadorias. Todas as vezes que vocês ouvirem em história ou em qualquer lugar, essa palavra revolução, ela vai significar uma profunda mudança, uma profunda transformação, tá? Que vai acarretar mudanças assim, ó, que vem lá de baixo na nossa sociedade, que vai carregando para sempre, tá? Essas mudanças. Por exemplo, eu não tô aqui falando com vocês, né, através de uma tecnologia, de uma internet. Tô gravando esse vídeo para vocês no celular, sem fio, tá? Totalmente wireless, uma internet sem fio. Tô chegando até vocês em outra cidade, uma tecnologia super mega power moderna, tá? Tudo isso, o telefone, o celular, o smartphone, a internet, os ventiladores que me cercam aqui, a lâmpada, a energia elétrica, tudo que está possibilitando eu chegar até vocês, né? Infelizmente, né, na situação que nós estamos vivendo de pandemia, é fruto da Revolução Industrial, tá? Tudo que nos cerca, pessoal, tudo. A roupa que a gente veste, o sapato que a gente calça, a comida que a gente come, a televisão que a gente assiste, tudo, absolutamente tudo que a gente usa é fruto da Revolução Industrial, tá? É fruto da indústria. Nós vamos ver mais para frente, essa Revolução Industrial, ela pode ser dividida em 3 fases. Essa que nós vamos ver agora é a primeira, tá? Vamos ver por que ela aconteceu agora? Vamos lá? Ó, antes da Revolução Industrial, como que se produzia, né? Lá na Idade Média, lá na Idade Antiga, nós produzíamos, né, em forma artesanal, tá? Com as mãos. Lá na Idade Média. Onde nós produzíamos? O artesão produzia na casa dele, tá? Ele produzia sozinho. Ele ia fazer um sapato. O artesão, ele começava o sapato desde o começo. Ele pegava o couro, ele cortava o couro, ele montava o sapato sozinho, tá? Então, primeiramente, antes da Revolução Industrial, a forma de produção ela era artesanal, onde? Dentro da casa do artesão, né? Uma produção doméstica, realizada por uma única pessoa, tá? Acaba a Idade Média, pessoal, né? Há o renascimento urbano. As pessoas voltam para a cidade, aumenta um pouquinho a população e esse artesão, ele já não dá conta mais de produzir sapato, de produzir tecido para a população, né, para esse aumento de população, para aquela população que tem ali, o artesão já não dá conta sozinho. Então surgem os comerciantes. Esses comerciantes, eles montam uma manufatura, tá? Que era uma grande oficina. O dono dessa oficina, ele contrata ali 8, 10 artesãos, tá? E divide o trabalho em uma linha de produção. Dentro da manufatura, o trabalho ele continua sendo manual, por isso é manufatura, uma fábrica que se produz com a mão.
Só que o artesão já não trabalha sozinho mais dentro da casa dele. Ele vai trabalhar dentro de uma oficina, tá? E a divisão do trabalho. Por exemplo, ali um sapato. Um artesão ele vai cortar o couro, o outro vai costurar, o outro vai pôr a sola, e assim se produz mais sapatos, né? Porque a partir do momento que uma pessoa ela faz aquela atividade várias vezes, ela adquire prática naquela atividade, né? Então saíam mais sapatos para atender aquela população que aumentou aquela demanda, tá? Após a Revolução Industrial, a produção ela passa a ser mecanizada, ou seja, com máquinas. Onde? Era oficina? Não, né? Dentro de uma fábrica. A divisão do trabalho ela aumenta ainda mais, tá? E se produz ainda mais ao crescimento das linhas de produção, certo? Então, só para recapitular: Idade Média, Idade Antiga, o trabalho era artesanal, o artesão trabalhava sozinho dentro de sua casa, tá? Com o Renascimento urbano e um crescente aumento da população, a produção passa a ser dentro de uma manufatura, ainda feita manualmente, porém por vários artesãos, né? Gerando uma linha de produção e a consequente divisão do trabalho. Com a Revolução Industrial, perdão, essa forma de produção ela passa a ser mecanizada, ou seja, com máquinas dentro de uma fábrica, com mais ainda produção, aumenta mais, né? Porque a máquina ela vai produzir ainda mais rápido, né? E com a divisão do trabalho ainda mais delineada. Pensa hoje, pessoal, dentro ali de uma fábrica da Volkswagen, uma fábrica da Toyota, né? O trabalhador, ele faz ali aquela coisa dentro daquela linha de produção sem parar, né? Se ele põe o banco ali, se ele põe o motor dentro do carro, ele fica fazendo aquilo ali a vida inteira. Isto é divisão do trabalho. Vamos ver agora por que acontece a revolução do trabalho? A revolução industrial, perdão, eu me emociono com esse tema. Desculpa, pessoal. Ó, lembra da nossa aula passada que nós vimos sobre a Revolução Gloriosa? Né? A Revolução Gloriosa, ela acontece lá na Inglaterra porque a burguesia ganha dinheiro lá na Inglaterra. E essa burguesia, ela quer poder, não quer, né? A burguesia vem de comércio. É o comércio que gera essa classe burguesa lá na Inglaterra. Né? Então, se aumenta o comércio na Inglaterra, é porque tem gente com dinheiro lá na Inglaterra, né? Então, tem gente com dinheiro, então tem acumulação de capital. Tem gente com dinheiro, tem mercado consumidor, tem gente querendo gastar este dinheiro, né? Com a instauração da monarquia parlamentar na Inglaterra, cai-se o mercantilismo e o absolutismo na Inglaterra, então abre-se caminho para a entrada das ideias liberais nessa Inglaterra e surgem lá no século XVIII, no início do século XVIII na Inglaterra, inúmeras invenções, né? Vamos ver quais são? Ó, como por exemplo, ó, a máquina de fiar tecidos, né? A Spinning Jenny, né? O Jamie Hargreaves criou ela. O filatório, né? Que era para fazer os fios dos tecidos, do Samuel Crampton, né? Capaz de fiar 1000 fios de cada vez. Imagina, pessoal, para um artesão fazer manualmente 1000 fios por vez, ele demorava um dia, né? Esse filatório aí fazia em 1 minuto, certo? Outros exemplos, ó. O tear mecânico, do Edmundo Cartwright. Para fazer tecido manualmente no tear, demorava-se muito tempo, né? O tear mecânico de 1787 permitiu aumentar a produção de tecido. E ela, ó, a grande invenção do século XVIII, a máquina a vapor do James Watt, tá? A máquina a vapor do James Watt, ela abre o caminho para a Revolução Industrial, tá? A primeira fase da Revolução Industrial ela é movida a vapor, ok, pessoal? O carvão queima e o vapor move as máquinas, certo? Mais uns exemplos aqui, ó, de como eram as fábricas, né? As primeiras fábricas à direita e o vapor entrando aqui à esquerda, certo? Ó, o número de patentes, né? Quando você inventa uma coisa, você vai lá e registra patentes para ninguém roubar de você.
Entre 1750 e 1759, teve 92 invenções. Vai acompanhando aí, ó. Na década seguinte, 205, na próxima, 294, depois 477. Então, realmente, além de ter dinheiro, além de ter mercado consumidor, além de ter tudo, o pessoal lá na Inglaterra estava mesmo a fim de inventar, né, máquinas para produzir ali, tecido principalmente, certo? Por que que a Inglaterra foi a pioneira? Pioneiro é primeiro, tá? Porque tinha dinheiro, pessoal. Tinha dinheiro e tinha gente para trabalhar, tá? Também tinha uma poderosa marinha, tinha uma supremacia naval. Tinha acabado de, né, instaurar a monarquia parlamentar, tá? De ideologia liberal. E tinha inúmeras jazidas de ferro e de carvão disponível, né? O ferro para poder construir as máquinas, os trens e os trilhos para poder levar a produção, né? E o carvão para mover essas máquinas, certo? Aqui eu tenho um esqueminha, né? Que eu coloquei para vocês, ó. A Revolução Gloriosa, ela foi o grande passo para a Revolução Industrial. Por quê? Porque ela dá poder para a burguesia. Ao instaurar a monarquia parlamentar na Inglaterra, acaba-se com o absolutismo, tá? Então, este rei para de controlar o mercado, a burguesia ganha espaço para poder injetar dinheiro na economia inglesa e, né, poder investir esse dinheiro nas indústrias e nos inventores, né? Bom, pessoal, surgida a indústria na Inglaterra, o que que acontece, né? Qual que são os impactos deste avanço industrial? Há um êxodo rural imenso, né? Os trabalhadores, eles são expulsos do campo. Por quê? Porque eles não tinham, os camponeses não tinham o título desta terra, tá? Então, eles são expulsos do campo, por quê? Para dar lugar aos cercamentos, tá? Esse campo precisava ter espaço para criar ovelha, tá? Para gerar matéria-prima para essa indústria. Então, essa população camponesa, ela é expulsa do campo, ela tem que migrar para a cidade, gerando um êxodo rural enorme, né? Essas pessoas, elas vão para a cidade, essas cidades aumentam imensamente, tá? Aumentam não de forma planejada, aumenta gerando pobreza, gerando cortiço, como a gente vai ver mais para frente. Gera também uma divisão do trabalho, como eu já falei para vocês, onde o operário ele ficava fazendo sempre, fica até hoje, né? A mesma função dentro de uma indústria. Aí ele perde, né, a noção do que ele está fazendo, ele perde a noção daquele processo global, gerando uma alienação neste operário, né? Passam a ser produzidos produtos em série, ou seja, sempre igual, né? Não tem um monte de carro igual produzido, um monte de tênis igual produzido. Isso chama produção em massa. Padroniza-se o gosto da população através da propaganda, tá? Para poder vender, tá? E desenvolve-se também, pessoal, os transportes, né? Como os navios a vapor, o telefone, o automóvel, a locomotiva. Então, a Revolução Industrial, ela não para per si ali dentro da indústria. Ela gera com ela também um avanço e um desenvolvimento dos transportes e dos meios de comunicação. Eu não quero que vocês pensem assim que a Revolução Industrial é totalmente positiva, não, tá? Ela é positiva no sentido de desenvolvimento tecnológico, porém ela é negativa no sentido de meio ambiente, tá? De degradação do meio ambiente e de aumento de desigualdade social. Na próxima aula nós vamos ver como que ficou a situação dos trabalhadores, dos operários, né? Principalmente na Inglaterra, lá do século XVIII e XIX. Ela é positiva em alguns sentidos e negativa em outros sentidos. Eu quero que vocês tenham essa consciência, ok? Tá? Ó, como consequência dessa urbanização, analisem essa tabela, ó. Londres, em 1700, né? Londres, a capital da Inglaterra, tinha 575 mil habitantes. 100 anos depois, já tinha quase 1 milhão de habitantes, né?
Paris também aumenta bastante sua população. Nápoles, na Itália, aumenta de 300 para 430 mil. Amsterdã, na Holanda, aumenta em 100 mil pessoas sua população. E Lisboa também aumenta em 147 mil a sua população. Né? Este é o efeito que eu falei para vocês do êxodo rural, em que os camponeses foram expulsos do campo para dar lugar aos cercamentos, para criar ovelha. Eles vão para a cidade, né, se tornar operários da indústria. Aqui eu tenho um exemplo, um quadrinho, né, no Jornal do Brasil. Temos dois operários, né, numa linha de produção. Um diz para o outro: vou me aposentar amanhã. E sabe o que eu vou fazer? Andar até o fim desta linha de montagem e descobrir o que eu estou fazendo há 30 anos. Aqui classifica muito bem o que eu falei para vocês, a questão da alienação, né? Daquele operário que faz todos os dias a mesma coisa dentro de uma linha de montagem e praticamente não sabe, né? Não tem consciência do processo todo. É a divisão do trabalho, onde ele exerce uma mesma tarefa todos os dias, né? Sem ter consciência do processo global ali de produção, né? Aqui uma divisão, outro exemplo para vocês, né, da divisão do trabalho. À esquerda nós temos uma cooperação simples, ó. Todas estão lavando, enxugando e guardando, na esquerda, tá? Na direita nós temos a divisão do trabalho. A primeira, mulherzinha, de vermelho, só lava. A segunda só enxuga e a terceira só guarda, tá? Na direita nós temos a divisão do trabalho. E na esquerda nós temos a cooperação simples, tá bom? Ó, aqui um exemplo de aceleração da produção, né? Nós temos um barco a vapor. Os caminhos se tornam mais curtos, né? Porque antes da Revolução Industrial os transportes eram feitos a cavalo. E aqui eu tenho um exemplo da locomotiva a vapor que foi criada. Certo, pessoal? Tá? Dúvidas? O José Aparecido vai estar disponível na quinta-feira no plantão, mas eu também, né, tô disponível, se alguém quiser me chamar, tá? Tô à disposição. Um abraço para vocês, pessoal.